nesses desenvolvimentos de projetos, uma das coisas que me chamou a atenção é que Tiara, quando chega na escola, ela me disse, André, hoje já tem uma equipe que a gente está ali junto, fazendo e acontecendo, mas a Tiara não chega com essa equipe. A Tiara chega sozinha para desenvolver esse processo, né? Então eu queria que você contasse, nesse momento, né, todo o seu desafio para poder fazer um setor funcionar e estruturar, enfim. E aí o exato momento em que você passa a entender que o projeto faz sentido e passa então a desenvolver esse projeto, eu acho que é legal. Então são duas grandes perguntas aqui. Uma é, como é que essa virada de chave chega? Se ela de fato foi preventiva, você não sentiu uma dor tão direta, mas foi em função de você ter sido inspirada pela sua irmã, e aí sim você abraça a causa, e depois começa a ter a consciência até mais, enfim. E a outra é a lógica do projeto, agora como trazendo a lógica do início, né? Do início lá no Master. Pronto, então, respondendo a primeira pergunta, o pronto é bem sergipano, né? Pronto. Engraçado. Eu falei e nem senti, depois eu... Teve uma pessoa que vai fazer, inclusive, uma reunião comigo amanhã. Ela disse assim, André, ela é de São Paulo, né? Ela disse assim, André, é tão clássico o seu pronto, que eu vou... Ela estava falando comigo no WhatsApp, ela disse que eu vou escrever aqui no final. Ela escrevendo, pronto, está combinado. Então, ficou pronto para ela, como se... Eu aqui pronta para dizer que eu entendi essas duas perguntas. Então, vamos lá. Na verdade, uma coisa foi um clique da outra, foi uma consequência, né? Como eu falei, eu já vinha nessa pegada de falar para as pessoas sobre marketing pessoal, sobre empregabilidade. Então, analisar comportamento, falar sobre esse comportamento para que pudesse gerar oportunidades para eles, né? E aí, eu acho que acompanhar a trajetória da minha irmã e ver o trabalho da minha irmã deu esse estalo do porquê algumas pessoas que eram tão capacitadas, pessoas que eram tão brilhantes, não conseguiam chegar em espaços, chegar em alguns espaços, né? E aí, não foi uma dor minha. Naquele momento, eu estava em um espaço que eu estava bem. Então, eu já estava dando aula, eu já tinha um cargo, eu tinha conseguido entrar na universidade, né? Pagar a universidade do meu próprio bolso, trabalhando para pagar. Então, assim, eu consegui chegar em um lugar que muitas pessoas pretas não conseguem chegar. Mas porque eu tinha uma base familiar, né? Que me deu possibilidade para isso. Mas é isso. Minha irmã, ela é uma ativista, como é que eu posso assim comparar? Ela é uma ativista mais de rua, mesmo de ir para as marchas. Então, ir para o front. Pronto, é isso. Minha irmã, ela é mais ativista de ir para o front, da cara bater. Eu sou ativista mais do backstage, né? E, inclusive, eu demorei muito a me ver como ativista, como militante, porque tinha muito aquele incômodo de quem estava nessa militância de ir para a porta de fórum, de ir para a marcha, de ir para a rua, de levantar a bandeira, com quem ficava no backstage. Dizia assim, vocês que ficam aí atrás do teclado, né, os militantes digitais, né, os ativistas digitais. Tinha esse incômodo. Mas, ao mesmo tempo, eu não me incomodava de ser chamada de ativista digital, por exemplo, porque eu fazia um trabalho paralelo em grupos pequenos, em bolhas, um trabalho que era mais invisível. Então, eu estava ali, ao mesmo tempo que invisível, porque eu estava lidando com 15 numa sala, 20 pessoas, né, às vezes 30. Teve uma igreja que foi muito engraçada, foi uma igreja evangélica, e aí eles me descobriram por conta de uma pessoa que tinha me assistido na Microlins, que é a escola do meu irmão. Então, a Microlins é onde eu faço até hoje. É de seu irmão? Leno. Menino do céu, Aracaju é pequeno, viu? Porque Leno, salvo engano, eu conheci fazendo alguma coisa agora, André. Na Sejuc? Não, mas depois para não atrapalhar o podcast, certo, gente? Mas depois, poxa... Meu irmão foi que me abriu as portas para ensinar, para lecionar, foi ele. Foi a primeira pessoa que olhou para mim e fez, você vai ser professora. Exato. E aí me empurrou na Microlins, era o antigo dono ainda, e aí comecei a dar aula lá. E depois, hoje ele é o dono, e aí faço esse trabalho lá, usando as salas dele, né? Eu digo, olha, eu vou falar sobre marketing pessoal, quero a sala. E aí ele marca, a gente agenda, eu falo lá. E aí, vamos lá, perdi. Vamos lá, né? Não, o primeiro ponto foi, como foi que você se encanta, sim, né? Sim, aí minha irmã, e aí assim, eu não estava nessa fronte de estar nas ruas, mas eu estava com esses grupos, né, que eu estava ali. Bairro Bugio, bairro Santos Dumont, Santa Teresa, Aeroporto, onde me chamava eu ia, era escola pública eu estava, era igreja eu estava. E aí teve uma igreja do Bugio, que foi a Igreja Evangélica Quadrangular, que um rapaz que organiza o grupo lá, ele tinha participado no Santos Dumont. E disse, Tiara, eu quero levar você para minha igreja para você falar pro pessoal que eu vou divulgar, pessoas que estão disponíveis no mercado, pessoas que querem recolocação, né, e não conseguem. E aí eu falei, tranquilo, vou sim. Cheguei lá achando que ia ter uns 15, 20 pessoas, que eu estava acostumado com isso já, né?
pequenininho. Quando eu cheguei, a igreja estava lotada. Tinha assistente para colocar o data show e tudo. E assim, fazia, gente, é muito organizado. Mas nenhuma instituição é mais organizada que a igreja, né? E, nossa. E aí, assim, mas a igreja estava muito cheia. E quando acabou, eu ainda fiquei, eu acho que quase umas 2 horas conversando com várias pessoas que ficaram esperando para tirar dúvida. Então, eu comecei a dar consultoria, basicamente. Então, assim, tinha... e aí, outra coisa que a gente também percebe nesse recorte do racismo, né? As mulheres pretas, elas empreendem muito, bastante. Empreendem pequenos negócios, são as artesãs, são as as boleiras, as que fazem os doces, as que fazem bijuterias. Então, existe também essa pesquisa, né? Não é da instituição Tiara, mas quando a gente vai para esse recorte de onde as mulheres pretas estão, como elas não conseguem ser colocadas no mercado, né, com bons salários e tudo mais, elas vão partir para empreender. Então, esses pequenos negócios dos bairros, né, se vocês andarem em bairros periféricos, vocês vão ver muitas lojas de roupa, salão de beleza, esmalteria. Então, esses pequenos negócios que depois até podem se tornar grandes negócios, como a gente tem vários casos, como de cabelos crespos, trancistas, que crescem e hoje tem franquias. Então, começa nesses bairros periféricos pelas mulheres pretas. Então, elas movimentam muito o empreendedorismo. Então, hoje a gente já tem projetos, inclusive editais, né, abertos só para essas mulheres, né, Brasil afora. Então, eu dei muita consultoria nesse dia e depois estendi. Várias pessoas foram no meu Instagram e ficaram, eu quero... Eu lembro até muito na minha mente de um rapaz que ele estava trabalhando numa loja, queria se tornar gerente, mas ao mesmo tempo ele pintava a unha. E ele falava, mas é tão chato, eu sou casado, eu tenho filha. Mas ninguém vê um homem, né, preto pintando unha de mulher. Aí para você ver também como o próprio olhar machista, né, ele também fere, além do racismo, né, fere esses lugares, né. Veja como é a dor dele. A dor dele é uma dor de uma doença social, porque é um olhar de algo que é construído, que aí a gente vai para o estrutural, né? Que aí, nesse caso, não seria o racismo estrutural, mas seria o machismo, né? Que já leva ele para uma dor. Mas hoje ele está com a esmalteria dele. Ele está trabalhando bastante, eu acompanho ele no Instagram, adoro. E aí, assim, é uma troca muito grande também. Então, eu aprendo muito também com essas pessoas, né? Essas pessoas me motivaram a ter essa força de dizer assim, vou sim ter meu negócio falando sobre isso, né? Por que não? Porque muitas pessoas também criticaram. Você vai capitalizar, você vai cobrar. Eu disse, muitos anos eu passei no voluntariado, muitos anos, e continuo fazendo. Mas eu também preciso capitalizar. Eu não posso entrar em grandes empresas, em grandes marcas que usam antirracismo, né, de uma forma fake, né, de uma forma fantasiosa e não cobrar. Eu vou fazer uma capacitação, eu vou fazer uma formação, então eu vou cobrar sim. Né? Então, respondendo sua pergunta sobre a questão da minha irmã, ela vem desse lugar dela estar no front stage fazendo esse trabalho e eu entender ali, no que eu estava fazendo, que aquilo que ela estava fazendo lá é justamente as dores que eu sentia nessas pessoas era a consequência disso que ela estava fazendo ali. Então, ela estava lutando também, e luta até hoje, né? De forma diferente. E aí eu busquei lutar pela educação, né? Ela luta com outras frentes, combativa. Ela vai para o combate. Eu fico na retaguarda, né? Então, como até uma amiga em comum, Heloísa Caldino, disse, você é muito didática, né? Você é muito política, né? Com toda a classe que ela fala, você é muito didática, você é muito política. Eu acho que na hora da briga eu realmente vou mais por esse caminho, né? E assim, nem todo mundo precisa estar no mesmo... A gente precisa estar no mesmo lado da trincheira, mas temos que ter funções diferentes, né? E eu quero isso, eu quero todo mundo no mesmo lado que eu, da trincheira. Mas cada um na sua função.